Agora, o artigo 466. O artigo 466, ele fala o seguinte: o perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente do termo de compromisso. O perito cumprirá escrupulosamente, ou seja, dentro da ética, né? Você vai trabalhar estritamente ali dentro do que for o correto para o encargo que lhe foi cometido. Até porque você é ou são os olhos do juiz, né? Naquele momento você o representa. Porém, a postura é de respeito, é de trabalho técnico, né? E você vai fazer isso independentemente do termo de compromisso. Quando eu apresento o laudo, eu já falei sobre a NBR 14653, parte 1, e tem lá, né, aquelas condicionantes necessárias do profissional, né? Eu sempre cito, né, essa postura, né, do profissional, e como se fosse um termo de compromisso que eu travo, que eu apresento ao juiz, né, da minha conduta ética. E independente do que eu escreva ou não, né, ainda me comprometendo, eu necessariamente tenho que cumprir o encargo que me foi cometido, ok? Essa é a postura, esse é o caminho. O artigo 466, o parágrafo 1º, fala o seguinte: os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimentos ou suspeição. Assistentes técnicos são aqueles indicados pelas partes. Daí, você como perito não tem vamos dizer assim, você não tem a preconização, você não tem a atribuição, você não tem razões para impedir com que algum assistente técnico atue, né? As partes indicam os seus assistentes técnicos, né, que são profissionais da confiança deles, geralmente profissionais da nossa área, né? E não cabe a você impedir ou questionar essa indicação, né? E pela forma como se apresenta aqui, não serão sujeitos a impedimentos ou suspeição. Aqui tem um caso bem específico que eu passei, daí eu não ter questionado, né? Até porque a parte, o réu, né, no caso de uma desapropriação, a parte só apresentou o advogado, né? E apresentou uma outra pessoa, mas não identificou que seria um profissional, um engenheiro, etc. Enfim, geralmente você coloca, né, a formação, coloca o CREA, né? É interessante que a parte o faça, mas quem sou eu para questionar? E os quesitos apresentados posteriormente, são possíveis, claro, depois que eu apresentei o meu laudo, questionavam exatamente situações totalmente desconformes. Por exemplo, no levantamento da área que eu fiz por ser carente, né, carente assim, em área de risco, eu tive cuidado de fazer um projeto arquitetônico, né, planta baixa, até para facilitar o juízo, o entendimento dessa perícia, né? Porque exatamente era isso que faltava no processo. A gente percebe, na leitura do processo, na leitura atenta do processo, eu observei que faltava esse item, né? Às vezes o desenho, ele fala mais do que 1000 palavras, né? Então, foi possível eu fazer um levantamento, né,
e eu mesmo fazer um croquis na escala direitinho, né? Eu fiz o levantamento, eu tenho minha trena eletrônica, e como era uma casa de 2 pavimentos e poucos cômodos, foi mais fácil, né, fazer esse levantamento e apresentar o cálculo da área total edificada. Exatamente esse item que a parte estava questionando sobre o levantamento da área e tentando impugnar meu laudo em razão do erro que eu cometi ao levantar a área construída. Né? Qual foi o questionamento? Que eu não fiz o levantamento das paredes. Ou seja, no cálculo de área construída, ele queria que eu levasse em consideração o todo, o volume da casa, né? E não a área edificada, né, na projeção, pavimento térreo e pavimento superior. Isso quadruplicava, né, a área construída. Né? Não é um orçamento, né? Eu não estava fazendo orçamento, eu estava fazendo um croquis para avaliar o imóvel na área construída. Né? E aí eu tive que, né, você tem que ter calma, né? Tem que receber os quesitos, né? Geralmente eu não costumo responder isso de primeira. Eu faço uma digestão, né, disso aí por uma semana, até para que aquele que vai responder não seja o fígado, né, não seja o estômago, não seja o telamon, o lado telamon selvagem, no bom sentido, mas o técnico. E aí, depois de uma semana, você absorve bem aqueles quesitos, por mais esdrúxulos que fossem, eu tinha que responder. E baseei minha resposta na NBR de desenho técnico, né? Até para mostrar ao juízo, que não sabe, evidente, como se faz o levantamento de área construída, né? Área edificada. Enfim. Daí o assistente técnico, ele seria de confiança das partes, e você vai ter que responder aos quesitos apresentados. Né? Existem N histórias, mas é importante que você sempre mantenha calma e entenda que muitas vezes o questionamento ali é muito mais postergatório e para ganhar um tempo ou talvez mostrar um serviço. Tá bom? Bom, o parágrafo 2º do artigo 466 fala o seguinte: o perito deve assegurar aos assistentes técnicos das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Ou seja, o assistente técnico não é o inimigo seu. Muitas vezes um profissional que você convive até, né? Convive no CREA, convive no IBAP, convive no dia a dia aí, né? Como profissional. Então, esse assistente técnico, você tem que garantir a sua presença, né? Quando você for fazer a vistoria, quando você for fazer algum levantamento, né, daquele assunto. E daí, no caso, a antecedência mínima dessas diligências é de 5 dias. Eu adoto um outro procedimento que é em comum acordo com as varas da Fazenda Pública que eu atuo. Nós sempre combinamos o seguinte, porque quando você apresenta a proposta de honorários, recebe o positivo e tem que agendar a primeira vistoria, a vistoria pericial, é aquela que você vai, você marca a hora, você marca a data, o local, óbvio, é o objeto, é a casa, é o terreno, é a área onde você vai atuar como perito, né? Então, geralmente eu escolho um horário que seja um horário acessível, em data equilibrada, né? Com um período mais elástico. Até porque, quando eu apresento ao tribunal, no caso a especializada lá, a vara da Fazenda Pública especializada, a data da vistoria, eles ainda vão ter que intimar as partes para tomar conhecimento.
E geralmente 5 dias é muito pouco, né? Às vezes o que chega por e-mail fácil para nós, para outras partes talvez não seja tão fácil. Às vezes, ainda que tenha um advogado com escritório estabelecido e tal, geralmente a gente coloca aí 30 dias. Mas isso é um acordo que você vai fazer de cavalheiros com a secretaria do juiz que vai estabelecer, olha, Telamon, por favor, coloca aí para daqui a 30 dias para facilitar a comunicação e evitar aí um provável desencontro. Então, eu coloco um prazo mais elástico, sem problema nenhum. E às vezes, quando eu leio o processo, eu já sei quem são os assistentes técnicos, né? Às vezes a gente conversa antecipadamente, né? É natural, nada de imoral ou ilegal, né? E no dia da vistoria, estamos presentes lá. E nesse dia é importante que você registre cada nome dos presentes, faça um registro fotográfico com a presença de todos. Isso é interessante porque documenta e mostra ao juiz quem estava presente e quem não estava, né? E que o assistente técnico ele possa te acompanhar. Lógico, você não vai ficar fugindo dele, não vai criar situações de desencontro ou não falo com o assistente técnico, que é isso. Nós somos profissionais e quanto mais informações você passar para o assistente técnico do seu entendimento e vice-versa, mais fácil vai ficar o entendimento, ainda que hajam questionamentos futuros do seu laudo, né? Mas sempre que possível, é interessante que você interaja com os assistentes técnicos, né, do seu trabalho, do seu levantamento, né, da participação deles juntamente com você. É evidente que não vão fazer um laudo contigo, né, mas ali naquele primeiro encontro amistoso, amigável, saudável, é importante que eles participem sim. E se houver alguma dúvida, vocês trocarem ideias por telefone ou presencialmente, né? Se tiver que voltar ao local, aí você tem que fazer uma nova petição. Isso aí tem que ser documentado para que as partes possam tomar conhecimento, ok? Bom, artigo 466, parágrafo 2º, artigo 467. O perito pode excusar-se ou ser recusado por impedimento ou suspensão. Isso nós já falamos lá no início, né? Você pode ser impedido, né, por alguma razão. E assim, essa solicitação de impedimento nunca é pessoal, vendo sempre o rigor e a necessidade do trâmite do processo correr sem nenhum percalço, né? E eu posso, no caso perito, você pode excusar-se quando você perceber que há conflito ali que o impeça de atuar, né? No parágrafo único, fala o seguinte: o juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito, né? Das várias vezes que eu fui nomeado, algumas eu, quando recebi a nomeação, junto com o processo, percebi na leitura do processo que eu estaria impedido, né, de atuar como perito, e ao invés de mandar proposta de honorários, eu mando uma petição ao juiz informando a razão do meu impedimento, né, com todo o respeito e os cuidados necessários na escrita, para mostrar ao juiz o que, nas folhas tarde do processo, né, observa-se que uma das partes, né, é parente, ou então é um órgão no qual há vínculos empregatícios indiretos, né, e aí cabe ao juiz decidir, né? E aí, caso ele entenda procedente a impugnação, ele ratifica, né, e já nomeia um novo perito, né? Isso é muito comum, tá? E é o caminho certo a ser seguido. 467, parágrafo único. 468. Artigo 468. O perito poderá ser substituído quando 1. Faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Técnico ou científico. Nossa, né? Acontece, tá?
Daí a leitura atenta ao processo e muitas vezes, e algumas vezes eu também já me pronunciei em pedido pela especificidade do assunto, né? Pela necessidade talvez da nomeação de um perito calculista, né? Que tivesse experiência ali naquele assunto, e aí você, de certa forma, já adianta isso via telefone com a secretaria para que ela tome conhecimento, né, de que você vai mandar uma petição informando a falta de conhecimento técnico ou científico, né? Pode ocorrer. 2. Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado. Né? Aí já complica. Você tem um prazo para apresentar o laudo e não o faz. Você tem um prazo para apresentar o laudo, por alguma razão não solicitou o juízo mais prazo, perdeu, né? E perde a confiança. Tá? O artigo 468... É o parágrafo 2º, né? Sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo que lhe foi, no prazo que lhe foi assinado, no caso, parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 2, esse que eu acabei de ler, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada, tendo em vista o valor da causa e o provável prejuízo decorrente do atraso do processo. Aí você se enterrou de vez, né? Porque se você, sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo que lhe foi assinado, no caso nomeado, certamente ele vai comunicar o seu regional. Certamente isso aí recai em conselho de ética, né? Fora isso, ainda pode impor uma multa fixada no valor em vista da causa, né? E o provável prejuízo decorrente do atraso no processo. Então, percebam que a todo momento a gente vem falando dos cuidados necessários, né? Das oportunidades que você tem de fazer a coisa certa, né? Não é simplesmente, mais uma vez, largar e jogar o currículo como se fosse papelote, né? E rezar para que você seja nomeado. Isso é só a primeira etapa de um procedimento que você tem que cumprir à risca, e isso só referente a questão relacionada a... Deixa eu voltar aqui. A seção 10 da prova pericial, né? Que envolve esses artigos aqui todos. Bom, deixa eu ver onde é que eu estava. Tá. Então o juiz poderá encaminhar ao seu CREA a ocorrência, né? Ou também ainda impor multa. Tá legal? O artigo 468. Aqui o perito pode ser substituído quando? Aliás, desculpa, parágrafo 1º, né? Já li. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá, no prazo de 15 dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Olha só. Além de incorrer na ética do seu conselho, você vai restituir os valores e poderá, né, ser suspenso por prazo de 5 anos. Né? Aí as portas se fecham de vez por questões mínimas, às vezes, de você ter o cuidado. Né? É muito comum você solicitar um prazo extra ao juízo, alegando as razões óbvias. Não pode dizer, viajei de férias e não fiz o laudo. Não, entrega o laudo e viaja. Né? Mas ou se declara impedido, uma vez que tem uma viagem para fazer amanhã. Isso atrasará o processo. Ponto. Né? Então você já dirimiu o problema. Né? Artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento. Vou repetir que ficou truncado demais. Artigo 469. As partes poderão apresentar quesitos suplementares
durante a diligência, que poderão ser respondidos pelo perito previamente ou na audiência de instrução e julgamento, né? Quando eu apresento a minha proposta de honorários, baseada na tabela de honorários do IBAP do meu estado, eu, além de especificar e solicitar o depósito de 50% desse valor, eu também solicito que, caso ocorram quesitos adicionais, este perito poderá apresentar propostas de honorários complementares. Isso é importante ficar claro, porque você apresenta uma proposta de honorários para determinado assunto que vai demandar X horas, e existem quesitos complementares que talvez prorroguem prazos ou despendam de você novas horas técnicas, e aí você pode sim fazer a petição de propostas complementares, de honorários complementares, tá? Daí interessante você colocar isso já claro na sua proposta inicial, tá? Porque elas poderão apresentar quesitos suplementares, né? Que poderão ser respondidos por você. É claro que esses quesitos suplementares, né? Desde que o objeto seja o mesmo e você perceba que é uma simples consulta que você pode fazer ou esclarecimento do que você já fez. Aí não cabe realmente você fazer a petição para a proposta, né? Até porque você majora um pouquinho, você coloca um valor já sabendo que terão quesitos complementares já embutidos na sua carga horária, tá certo? Na sua hora técnica, tá? 469, artigo 470. Incumbe ao juiz indeferir os quesitos impertinentes, formular os quesitos que entender necessários ao esclarecimento da causa. Quem é a pessoa que vai ler o seu laudo? Quem é a pessoa que vai emitir uma decisão baseada nos teus laudos e no teu laudo e nos argumentos apresentados pelas partes? O juiz. Então, ele poderá formular, né? A parte apresentou quesitos suplementares e ele já pode fazer esse saneamento, né? Não responda apenas as questões tais e tais, né? Etc. Tá? O artigo 473, ele trata do laudo pericial. E eu queria fazer aqui um parêntese, eu queria tratar dessa questão do artigo 473 posteriormente, para não quebrar o raciocínio lógico da sequência desde a sua nomeação até a sua entrega do laudo, né? E aí o artigo 473 ele fala, né, do laudo, do que o laudo pericial deverá conter. Vamos pular para o artigo 474. Ok? Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção de provas. Mais uma vez, só ratifica o que eu falei para vocês no início. Tudo estará contido na sua proposta de honorários, na petição inicial sua, do técnico, do profissional, do perito. É lá que você vai colocar a sua proposta de honorários e, na verdade, você pode até... não faz sentido, realmente, né? A data e local serão posteriormente quando não houver questionamentos sobre os seus honorários, né? Não havendo questionamentos, né, o juiz determina o depósito e aí você apresenta uma nova petição na qual você vai destacar o local e horário para fazer a perícia. Sempre com lastro e evitando tendo cuidado para não ser dias
para ser em dias úteis, né? Que não caem em feriados, né? Eu geralmente coloco na terça-feira. Segunda-feira, até o próprio poder público tem dificuldade de participar, né? Não cabe aqui você, por exemplo, se o autor é o governo do estado, né? Ou prefeitura, é um ente público, né? Uma secretaria específica, e o réu é um proprietário, né? É uma empresa ou então uma pessoa física. Você marcar a perícia judicial para segunda-feira às 7 horas da manhã é forçar a barra, né? É não querer que realize realmente, né? Então, geralmente eu marco às 10 horas, né? Tá na metade do dia, todo mundo já se organizou para poder estar presente às 10 horas, geralmente às 10, né? Eu dificilmente marco de tarde. De tarde é mais complicado, mais quente, né? Então é melhor às 10 horas. E geralmente eu marco no meio da semana, né? Mas nunca no início ou no final, né? Porque existem deslocamentos e no meio da semana, quarta-feira, fica redondinho de bom tamanho, né? E no horário também conveniente, né? Um horário bom, 10 horas. Se for na casa do interessado, todo mundo já acordou, não tem aquela questão de você chegar, as pessoas estarem dormindo. Já é um transtorno. Entrar pessoas, né, de fora, pessoas que estão causando na mentalidade do réu, né, um mal a eles, né? No caso da desapropriação, já ocorreu, né, do proprietário não permitir que o engenheiro da Secretaria de Estado, que acompanhava como assistente técnico, entrar na casa dele e falou: não, o senhor não pode fazer isso e eu não vou permitir que isso ocorra, porque senão eu não farei a perícia. Esse é um profissional presente aqui e não é ele o causador dessa questão. Então é sempre bom uma postura de respeito, mas firme, né? Porque ali você representa o juiz. E se ele não permitir, você apresenta indaga ao juiz, né, essas questões, mas certamente ele vai ter ao seu lado o advogado que o acompanha. E o advogado vai instruí-lo para que ele aceite. Caso contrário, você tem que entrar e aí você não vai fazer isso à força. Então é importante que você documente nos autos esse impedimento da vistoria, né? Isso nunca aconteceu comigo porque é sempre na educação que a gente vai tratando das coisas. Artigo 474. As partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção de provas. Mais uma vez, só ratifica o que eu falei para vocês no início. Tudo estará contido na sua proposta de honorários, na petição inicial sua, do técnico, do profissional, do perito. É lá que você vai colocar a sua proposta de honorários e, na verdade, você pode até... não faz sentido, realmente, né? A data e local serão posteriormente quando não houver questionamentos sobre os seus honorários, né? Não havendo questionamentos, né, o juiz determina o depósito e aí você apresenta uma nova petição na qual você vai destacar o local e horário para fazer a perícia. Sempre com um lastro e evitando tendo cuidado para não ser dias, para ser em dias úteis, né, que não caem em feriados, né? Eu geralmente coloco na terça-feira. Segunda-feira, até o próprio poder público tem dificuldade de participar, né? Não cabe aqui você, por exemplo, se o autor é o governo do estado, né, ou prefeitura, é um ente público, né, uma secretaria específica, e o réu é um proprietário, né, é uma empresa ou então uma pessoa física, você marcar a perícia judicial para segunda-feira às 7 horas da manhã é forçar a barra, né? É não querer que realize realmente, né? Então, geralmente eu marco às 10 horas, né? Tá na metade do dia, todo mundo já se organizou para poder estar presente às 10 horas, geralmente às 10, né? Eu dificilmente marco de tarde. De tarde é mais complicado, mais quente, né? Então é melhor às 10 horas. E geralmente eu marco no meio da semana, né?
mas nunca no início ou no final, né? Porque existem deslocamentos e no meio da semana, quarta-feira, fica redondinho de bom tamanho, né? E no horário também conveniente, né? Um horário bom, 10 horas. Se for na casa do interessado, todo mundo já acordou, não tem aquela questão de você chegar, as pessoas estarem dormindo. Já é um transtorno. Entrar pessoas, né, de fora, pessoas que estão causando na mentalidade do réu, né, o mal a eles, né, no caso da desapropriação, já ocorreu, né, do proprietário não permitir que o engenheiro da Secretaria de Estado, que acompanhava como assistente técnico, entrar na casa dele e falou: não, o senhor não pode fazer isso e eu não vou permitir que isso ocorra, porque senão eu não farei a perícia. Esse é um profissional presente aqui e não é ele o causador dessa questão. Então é sempre bom uma postura de respeito, mas firme, né? Porque ali você representa o juiz. E se ele não permitir, você apresenta indaga ao juiz, né, essas questões, mas certamente ele vai ter ao seu lado o advogado que o acompanha. E o advogado vai instruí-lo para que ele aceite. Caso contrário, você tem que entrar e aí você não vai fazer isso à força. Então é importante que você documente nos autos esse impedimento da vistoria, né? Isso nunca aconteceu comigo porque é sempre na educação que a gente vai tratando das coisas. Bom, artigo 747, 474. Nós pulamos o 473, né? Que fala sobre o laudo pericial, colocamos para o final, tá? E o 474, ele diz o seguinte: as partes terão ciência da data e do local designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início da produção da prova, né? Data e horário, tá bom? O 475. Tratando-se de perícia complexa que abranja mais de uma área de conhecimento especializado, o juiz poderá nomear mais de um perito e a parte indicar mais de um assistente técnico. Já aconteceu comigo isso. Eu já fui nomeado perito de uma perícia judicial, assim, eu e mais outro engenheiro civil. Foram nomeados 2 engenheiros civis, avaliadores, e porque o juiz entendia da complexidade, da necessidade de ter 2 peritos, né? E ainda assim, nós, em comum acordo, né, solicitamos ao juízo também a possibilidade da contratação de um outro profissional com conhecimento especializado na área de agronomia. Porque isso é florestal, porque era uma avaliação de uma reserva de desenvolvimento sustentável, uma RDS, que envolvia a avaliação da terra nua, ou seja, né, ela sem nada, né, e a parte arbórea, a parte da floresta, de vegetação, etc., que aí nós não temos atribuição. Daí o engenheiro florestal, na verdade foi uma equipe de profissionais, engenheiros florestais e agrônomos, para compor essa equipe, né? Equipe multidisciplinar. Passamos 6 dias no mato, né? Uma experiência e tanto, né? Eu lembro a época que foi aquele sinistro da Boate Kiss. E lá nós não tínhamos comunicação nenhuma. Nós só fomos saber do ocorrido na quarta ou quinta, na sexta-feira. Acho que a Boate Kiss foi no sábado, né? Nós só fomos saber na sexta-feira quando chegamos em um município onde já havia comunicação, né? Enfim, então a leitura atenta ao processo é necessária para que você possa até observar a necessidade de outros profissionais. Não é nenhum desmérito, né? Até porque cada um na sua área, né? É super importante. E você não vai exorbitar as suas atribuições, jamais. Isso aí jamais, tá? Bom, artigo 476. Se o perito, por motivo justificado, não puder apresentar o laudo dentro do prazo,
o juiz poderá conceder-lhe, por uma vez, prorrogação pela metade do prazo originalmente fixado. É aquilo que eu já falei para vocês. Não há razões para você atrasar um laudo. Se essas razões existem, solicite, né, a concessão de um prazo extra, né, uma prorrogação para entrega documentada, e certamente o juiz vai acatar as suas alegações, a sua solicitação. É sempre no bom senso, ok? Artigo 477. O perito protocolará o laudo em juízo no prazo fixado pelo juiz, pelo menos 20 dias antes da audiência de instrução e julgamento. Ou seja, você tem um prazo para entrega, entregue dentro do prazo. Agora, o que chama atenção aqui no 477, até grifei aqui, 20 dias antes da, grifem, audiência de instrução e julgamento. Tá? É importante destacar essa questão da audiência de instrução e julgamento, porque você pode ser convocado para poder trazer esclarecimentos verbais. Mais uma vez, a importância da capacitação. Mais uma vez, a importância de você emitir um laudo respaldado nas normas técnicas, né? E que vai ser sabatinado com certeza pelos assistentes técnicos. Nada de errado com isso, tudo bem, é o certo, né? Até vai dar mais respaldo para o seu laudo, porque em bem feito, qualquer questionamento esdrúxulo, certamente você vai conseguir reverter, né, no bom sentido. Mas você tem que estar pronto para esse debate pessoal, presencial. Artigo 477, estávamos no 477, né? Parágrafo 1º. As partes serão intimadas para, querendo manifestar-se sobre o laudo do perito do juízo no prazo comum de 15 dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar seu respectivo parecer. Perito emite laudo. Assistente técnico emite parecer técnico. É diferente, tá? É importante você fazer essa diferença, né? E o próprio... É importante até enfatizar, né, a diferença entre laudo técnico e parecer técnico. Eu falei sobre o parecer técnico, se não falei, aqui a 14673, parte 1, do parecer técnico, né, no item 3.34, ela descreve o seguinte: parecer técnico, relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por um profissional capacitado. Vou baixar um pouquinho aqui, só um minutinho. Ficar melhor, talvez. Isso. Parecer técnico, relatório circunstanciado ou esclarecimento técnico emitido por profissional capacitado e legalmente habilitado sobre o assunto de sua especialidade. Então, é no parecer técnico que o assistente técnico vai emitir o seu parecer, né? A sua visão dos itens, né, nos quais eu respondi ou efetuei a resposta aos quesitos. Tá? Acho que está melhor agora. Enfim. Ok? É isso aí. O parágrafo 2º da 477 estabelece o seguinte: o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 dias, esclarecer sobre sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo ou do órgão do Ministério Público. É outro ente que entra na causa. Muitas vezes, todas as vezes, tá? Todas as vezes tiver uma questão judicial, o juiz vai encaminhar ao Ministério Público para que ele se manifeste no interesse da causa. Em se manifestando, existem razões para estar presente na causa, né?
em se manifestando, o Ministério Público pode, muitas vezes, abrir quesitos ou então solicitar a perícia técnica, perícia judicial. Então, eu tenho o dever, nós profissionais, né, peritos, temos o dever de, até no prazo de 15 dias, esclarecer sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes do juízo ou do órgão público, que é, no caso, o Ministério Público. Item 2. Divergente apresentado no parecer do assistente técnico da parte. Não vou responder o que o assistente técnico colocou porque não faz sentido. Não, você tem que responder. E tem que mostrar, no caso, por que não faz sentido. Mas tem que responder. Tá? Parágrafo 3º. Se ainda houver necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou o assistente técnico a comparecer à audiência de instrução e julgamento. Viu só? Formulando desde logo as perguntas sobre forma de quesitos. Já ocorreu situações nas quais eu fui fui requisitado pelo juiz, né? Acho que o juiz não requisita, ele manda, não sei, enfim. Para que fui intimado, né? Para estar presente numa audiência de instrução e julgamento. E prontamente eu solicitei, através de requisição, que a parte ela antecipasse logo os quesitos que eu fosse responder. Isso é interessante porque você se prepara para responder aos quesitos que serão indagados. Só que a diferença não vai ser escrita, a diferença vai ser presencial, vai ser verbal, né? Olho no olho. Daí a tua segurança. Né? É isso que separam os homens dos meninos. Né? É você estar ali presente, ciente, né, da tua atribuição, seguro no laudo que você emitiu. Né? E é claro, pessoal, se houver alguma inconsistência, você tem que ser humilde o suficiente para admitir. Já ocorreu casos, vou fazer um parêntese aqui, né, antes de ir para o parágrafo 4º, já aconteceu casos no qual não foi preciso uma audiência de instrução e julgamento, mas o engenheiro da parte, o engenheiro, no caso do órgão público estadual, abriu um questionamento sobre o que era? O fato de eu ter utilizado o CUB do Sinduscom e não o CUB da Secretaria de Obras, por exemplo. Porque o CUB do Sinduscom, ele alegou que, por se tratar de uma edificação que foi construída sem um acompanhamento técnico, em área de alagação e outras questões que mostravam claramente que não houve uma participação de profissional habilitado pelo padrão e pela estrutura, o fato de eu ter utilizado o CUB do Sinduscom, ainda que no padrão baixo, isso não equiparava ao CUB apresentado, e também oficial, pela Secretaria de Infraestrutura do município. Né? E eu entendi que ele estava correto. E prontamente eu entreguei um novo laudo, né, esclarecendo essa questão, né, e retificando o primeiro, né, isso tudo documentado, e eu acatei sim, eu entendi que faltava realmente, eu tinha utilizado um critério que não seria o mais adequado, não que tivesse errado. Né? Aí, se eu fosse entrar em confronto por questões de soberba, por questões de manter ali o entendimento, né? Talvez desencadeasse uma audiência de instrução e julgamento, outra questão. Então, eu entendi que o justo, realmente o correto, não era aquilo que eu estava apresentando, e essa é a função do assistente técnico, muitas vezes nos auxiliar também, né? Para que haja esse ajuste, esse equilíbrio. Né? E nem por isso
eu me senti menos profissional. Na verdade, eu aprendi mais um pouco, né? Acho que é sempre hora de você aprender, tá certo? Bom, artigo 4º, parágrafo 4º do 477. O perito ou o assistente técnico será intimado por meio eletrônico com pelo menos 10 dias de antecedência da audiência. Se houver necessidade, né, de audiência de instrução de julgamento, eu vou saber, pelo menos com 10 dias de antecedência, quando será. Isso já ciente dos quesitos que serão apresentados, dos questionamentos que serão formulados para que eu possa responder isso em juízo. Artigo 479, vamos pular o 78, ok? Por questão de tempo e objetividade. Tá? O artigo 479 fala o seguinte: o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito. Olha só, um parêntese aí. É claro que é interessante que você dê um pulinho lá no artigo 371, né, para poder destrinchar o que ele fala, essa conexão que ele fala no 479, que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371. Ok. O que eu quero chamar a atenção é a sentença do juiz motivou a uma decisão, né, com base nas considerações do seu laudo, levando em conta o método utilizado por você. Lembra da nossa aula sobre a NBR 14673, partes 1 e 2? Eu estou falando aqui no caso de avaliações de imóveis, desapropriação. É claro, se for uma perícia, você vai ter que pegar a norma de perícia, né? Específica, tá? Mas na NBR 14653, partes 1, lembra do método comparativo, do método involutivo, método evolutivo, da quantificação do custo, os métodos que são consagrados pela NBR 14653, parte 1, no caso, parte 2 também, né, onde lá destrincha cada uma delas. Quando você utiliza um método, você tem que justificar a razão pela qual você está utilizando. E essa utilização, ela tem que estar muito clara no teu laudo, né, para que não haja contestação. Por quê? Porque o juiz ele vai proferir uma decisão, né, uma sentença, com base no teu laudo. Imagina se você, por alguma razão, não atenta a alguma questão, ou então não justifica a utilização de um método evolutivo, por exemplo, quando a norma fala preferencialmente o método comparativo, preferencialmente. Mas existem questões, existem casos que eu já falei aqui, né, já tratei disso, no qual você tem que utilizar outros métodos, né, que, no caso, o evolutivo, ele atende, no caso específico, e eu tenho que justificar a razão pela qual eu optei pelo método evolutivo. Então, o juiz ele vai basear a sua sentença com base no teu método, na tua metodologia. Tá? Bom, boa parte aqui. Artigo 480. O juiz determinará de ofício ou a requerimento da parte a realização de prova nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. Tá? Parágrafo 1º. A segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira e destina-se a corrigir eventual omissão ou inexatidão dos resultados a que esta conduziu. Né? Já ocorreu o caso. Deixa eu só citar aqui logo, deixa eu logo ler aqui o parágrafo 2º do 480. A segunda perícia rege-se pelas disposições estabelecidas na primeira. E o parágrafo 3º, a segunda perícia não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor
de uma ou de outra. Já ocorreu casos nos quais, foi um caso, somente um ou dois, mas se eu lembro, se não me falha a memória, no qual eu substituí aliás, foi feita uma segunda perícia, eu fui nomeado para a segunda, né? Era uma avaliação de um bem no qual o assistente técnico, ele íntegro, totalmente íntegro, ele emitiu um parecer técnico no qual ele demonstrou ao juiz que o perito não atentou para alguns detalhes super importantes. Por exemplo, um cuidado que você deve ter, é uma dica. Quando você apresenta os dados de mercado de uma avaliação, você vai ter que colocar o endereço, você vai ter que colocar o telefone de contato, até porque alguém vai ter que checar isso. Geralmente não ocorre quando é particular, quando é uma perícia, uma avaliação bancária. Evidente que são dados que você pega, são públicos, né? Então existe um contato, né, ali. Mas na perícia, o que foi que o assistente técnico fez, sabiamente? Ele se baseou tão somente nos dados de mercado que o perito apresentou nos anexos do laudo. E ele percebeu que alguns dados, ou quase todos aqueles dados, não estavam em conformidade. O endereço não batia, né? O telefone não era, ninguém confirmava a venda ou a oferta daquele imóvel. E ele foi, item a item, né, desmontando o parecer, o laudo pericial, mediante um parecer técnico, né? E quando eu assumi como segundo perito, eu até tive o cuidado de ligar para o primeiro perito, né? Ele constrangido, né, mas pessoa super tranquila e racional. E o que ocorreu? Ele não morava na cidade, né? Ele era de outro estado. E quando ele aceitou o encargo, né, por não conhecer a cidade, foi o que ele me falou, justificando, aqueles dados realmente ele pegou de terceiros, né? E isso causou um transtorno para ele, porque foi objeto de questionamento, né? Deveria ter cuidado pelo menos de ter feito uma consulta, né? Ligar, né? Para ver se batia alguma informação e checar, né? E foi o trabalho que o assistente técnico teve. Foi o que ele fez, né? E tanto é que eu fiz o laudo, a segunda perícia, né? E o juiz ratificou a segunda, né? Diferente desse aqui no caso, aqui o juiz ele pode apreciar o valor de uma ou de outra, né? No caso, ele, para evitar até novos questionamentos, né? E resolver essa querela, né? Ele optou por, não digo anular, mas baseou a sua decisão, né, o mérito da questão com base no meu laudo apresentado, ok? Essa parte é referente ao artigo 480, que finaliza aqui, tá? Agora vamos lá. Agora a gente volta para o 473. O 473 é o laudo pericial, tá? Então a gente foi e voltou, eu achei interessante, né? Porque se fosse uma sequência não ficaria estranho, né? E eu organizei melhor didaticamente dessa forma, deixando o laudo pericial por último, né? O laudo pericial deverá conter item 1, a exposição do objeto da perícia, artigo 473. A exposição, objeto da perícia. Qual objeto? Desapropriação?
o que se trata, né? Item 2. Análise técnica ou científica realizada pelo perito. Tá? Essa análise baseada nas normas técnicas, né? E essa análise ela tem que estar constante, né, no laudo, segundo uma ordem. Observa e faz o comparativo com a NBR 14653, parte 1, lá no finalzinho do laudo completo. Os itens que compõem o laudo completo é basicamente o que tá constando aqui, né? Artigo 473, item 1, a exposição do objeto da perícia. Item 2, a análise técnica ou científica realizada pelo perito. Item 3, a indicação do método utilizado, esclarecendo e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou. Nada mais oportuno e óbvio de você utilizar a NBR no caso de avaliações, se for um laudo para avaliações, de avaliações de desapropriação, você usar a 14653, parte 1, 673, 14673. 14673, parte 1, parte 1 e 2. 14673. Desculpa, às vezes dá branco, mas tudo bem. Então, o método utilizado tem que ser justificado, tá? E quando você cita a norma, qualquer pensamento contrário, não cabe aqui a parte ir ficar em desacordo, né? Simplesmente você atendeu, você cumpriu e você utilizou um método consagrado e baseado em norma técnica, tá? Item 4. Resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público. Eu sempre deixo os quesitos por último. O que eu faço? Eu leio o processo todo, ele já está todo na minha cabeça direitinho, passo a passo. Você, com o tempo, vai começar a separar o joio do trigo. Se você for ver, às vezes tem muito papel no meio, né? Mas você faz um resumo ali mental. Geralmente eu coloco esse resumo, um resumo dos fatos, eu faço um resumo no próprio laudo para demonstrar às partes e ao juízo que eu fiz a leitura atenta ao processo, e com base nisso você pega também os quesitos apresentados. Quando você for fazer a vistoria, você já vai nos pontos certos, porque você já vai cobrindo, já vai respondendo os quesitos, né? Para facilitar teu trabalho e evitar você ir 2 vezes no mesmo lugar. Imagina ter que voltar de novo para tirar dúvida, ter que intimar as partes para estarem presentes, porque você esqueceu de fazer isso ou aquilo. Então, a leitura atenta ao processo vai te dar munição, vai te dar condição, na verdade, de poder elencar os itens que são relevantes, né? E poder fazer a vistoria baseada já buscando as respostas nas quais os quesitos das partes, às vezes são muitos, né? Tem 15 de cada lado, são 30 quesitos, 40, 10, 20, e para você poder ir respondendo prontamente, né? Tem que ser objetivo, de forma conclusiva. E aí, quando você emite um laudo legal, completinho, elencando vários itens, quando chegar na quesitação, você pode, inclusive, citar, olha, vide, quesito tal, resposta, vide, item tal, 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 do laudo. Ou seja, você já respondeu lá em cima. Então, pode até copiar. Só que fica muito pesado, muito grande, né? Às vezes eu tento ser mais objetivo, até para facilitar quando a pessoa lê a resposta, poder ver também outras questões que possam ser, né? Porque não fica estranho eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V lá de cima para baixo. Então, às vezes é mais objetivo você citar que a resposta encontra-se detalhada no item tal do laudo. Isso até mostra para o juiz que a segurança, como você trafega no seu laudo, né? Você realmente trafega, você anda ali, você domina aquela parte, tá? 473, parágrafo 1º, no laudo,
O perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. É isso, né? De maneira objetiva, você pode responder os quesitos e, sem ser prolixo, poder remeter certas respostas de quesitos aos itens já elencados no teu laudo. Artigo 473, parágrafo 2º, é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Limite-se à sua parte. Quem fala muito se enrola. Quem fala muito extrapola e abre precedente para ser questionado. Então, quanto mais objetivo você for, sem omitir, mais tranquilo será a apresentação do seu laudo, sem quesitos complementares ou suplementares, né? Então, objetividade, né? Ah, eu acho. Não, o perito não acha. O perito, ele vai, levanta, apresenta, fotografa, relata, responde aos quesitos, conclui, ponto final. Ok? Parágrafo 3º, e já finalizando, tá? Do artigo 473, para o desempenho de sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Ou seja, sempre que possível ou necessário, você pode utilizar esse artigo aqui, o 473, parágrafo 3º, que eu solicito muitas vezes às secretarias, dependendo do contato com a secretaria. Às vezes eu consigo via ofício, diretamente à secretaria, pedindo, por exemplo, a presença de um técnico da secretaria junto a compor, a poder participar da vistoria técnica, né? Ou via juízo. Eu solicito ao juiz para que tal órgão apresente documentações ou outros esclarecimentos que eu julgar necessário. Tá certo? Isso muito ocorre quando você está fazendo uso capião, e aí você pede a matrícula vintenária, né? Às vezes você está analisando documentos de cartório e precisa saber a cadeia dominial daquele imóvel, né? E aí, para você não ter que pagar por isso, porque já pensou? Eu vou fazer uma perícia, um laudo pericial de uso capião, no caso, e eu preciso conhecer a cadeia dominial, né, desse imóvel. Eu tenho que pagar isso no cartório, e eu posso peticionar o juízo para que os cartórios, né, possam apresentar qualquer documento, né, inerente a essa questão. Tá? Enfim, aqui finaliza, né? E essa sequência, né, de interessante que a gente tratou aqui do Código de Processo Civil, ela é valiosa para você. Percebam que não há mágica, né? Não há truque, não há favorecimento, existe conhecimento, né? Existe muitas vezes desinformação, daí esse laudo, daí esse vídeo, né? Ou esses vídeos, né? Para poder trazer a você ferramentas necessárias para que você possa fazer consultas, né? E essas consultas, mediante o Código de Processo Civil, você possa iniciar essa sua trajetória, essa sua nova trajetória na área da perícia judicial, né? Aqui o trabalho é sério, é honesto, é um trabalho técnico,
e que você tem que a cada dia garimpar e subir um degrau. Um degrau da confiança, um degrau da técnica, um degrau da legalidade, da ética, né? E aí você vai subindo, né? Isso não acaba nunca, tá certo? Você vai crescendo e sem deixar de se capacitar. A área de avaliação de imóveis urbanos, ela é ampla, ela é extensa, ela é bem-vinda para todos, né? O que falta é informação, informação séria, sem criar expectativas, né? E cada um trilhando o seu caminho. Essa é a fórmula, a grande fórmula, ok? Até a próxima. Valeu!